A paz do Senhor, amados, voltamos para mais uma leitura diária da Bíblia, livro de Juízes, capítulo 1, Novas conquistas pelas tribos. E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que lhe dei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo a minha sorte, pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua sorte. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os perizeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque, em Bezeque pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e os perizeus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhava as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou, e o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Porque os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e a tomaram e a feriram ao fio da espada, e a cidade puseram a fogo. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, e no sul e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, porém, dantes o nome de Hebrom, Kiriate Arba. E ferira a Sesai, e a Imã e a Talmai. E dali partiu contra os moradores de Debir, e era dantes o nome de Debir, Kiriate Sefer. E disse Calebe: Quem ferira Kiriate Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. E tomou Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele, e Calebe lhe deu a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu a que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento, saltando, e Calebe lhe disse: Que é o que tens? E ela lhe disse: Dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dá-me também fontes de água. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com o povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram os cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram, e chamaram o nome dessa cidade Orma. Tomou mais Judá a Gaza com seu termo, e a Asquelon com seu termo, e a Ecrom com seu termo. E foi o Senhor com Judá e despovoou as montanhas, porém não expeliu os moradores do vale, porquanto tinham carros ferrados. E deram Hebrom a Calebe como Moisés o dissera, e dali expeliu os 3 filhos de Aнаque. Porém os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Dantes os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. E subiu também a casa de José a Betel, e foi o Senhor com eles. E fez a casa de José espiar a Betel, e foi dantes o nome desta cidade Luz. E viram os espias a um homem que saía da cidade, e lhe disseram: Ora, mostra-nos a entrada da cidade, ou usaremos contigo de beneficência. E mostrando-lhes ele a entrada da cidade, ferira a cidade ao fio da espada. Porém aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então aquele homem foi-se à terra dos heteus, edificou uma cidade e chamou o seu nome Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Nem Manassés expeliu os habitantes de Bet-Sean, nem dos lugares da sua jurisdição, nem a Taanaque, com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Dor, com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Ibleão, com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Megido, com os lugares da sua jurisdição. E quiseram os cananeus habitar na mesma terra. E sucedeu que, quando Israel cobrou mais forças, fez dos cananeus tributários, porém não os expeliu de todo. Tampouco expeliu Efraim aos cananeus que habitavam em Gezer. Antes os cananeus habitavam no meio dele, em Gezer. Tampouco expeliu Zebulon, os moradores de Quitron, nem os moradores de Naalol, porém os cananeus habitavam no meio dele e foram tributários. Tampouco Aser expeliu os moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, como nem a Alabe, nem a Axibe, nem a Elba, nem a Feca, nem a Reobe. Porém os asseritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expeliram. Tampouco Naftali expeliu aos moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém lhes foram tributários os moradores de Bet-Semes e de Bet-Anate.
E apertaram os amorreus aos filhos de Dan até as montanhas, porque nem os deixavam descer ao vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalabim, porém prevaleceu a mão da casa de José e ficaram tributários. E foi o termo dos amorreus desde a subida de Acrabim, desde a penha e dali para cima. Capítulo 2. O anjo do Senhor repreende os israelitas. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais tinham jurado, e disse: Nunca invalidarei o meu concerto convosco. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores dessa terra. Antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedeceste a minha voz. Por que fizeste isto? Pelo que também eu disse: Não os expelirei de diante de vós, antes estarão as vossas ilhargas, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou, pelo que chamaram aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herdade, para possuírem a terra. A infidelidade dos israelitas depois da morte de Josué. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que prolongaram seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após dele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram ao Senhor Deus de seus pais que os tirara da terra do Egito, e foram-se após de outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles e provocaram ao Senhor a ira. Porquanto deixaram ao Senhor e servir a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão de seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha dito, e como o Senhor lhe tinha jurado, e estava em grande aperto. E levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os roubaram. Porém, tampouco ouviram os juízes antes se prostituir após outros deuses, e encurvaram-se a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão de seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Porém, sucedia que, fortalecendo o juiz, tornava-se e corrompiam mais do que seus pais, andando após de outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles, nada deixavam das suas obras nem do seu duro caminho. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: Porquanto este povo traspassou o meu concerto que tinha ordenado a seus pais e não deram ouvidos à minha voz, tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou morrendo, para que por elas provar a Israel se hão de guardar o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para por ele andarem ou não. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as desterrou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Amém?